Não entre nesse avião! O grito ecoou pelo saguão movimentado do aeroporto, chamando a atenção de todos. Uma menina franzina, de roupas surradas e olhar desesperado, corria em direção a um homem elegante que caminhava apressadamente. Era Jonas, um milionário conhecido por sua frieza e arrogância. Ele parou por um instante, encarando a cena com incredulidade, enquanto as pessoas ao redor murmuravam, curiosas. Você está louca? Ele disse, irritado, tentando ignorar o aviso dela. Mas a menina não desistiu. Por favor, escute. Algo terrível vai acontecer. Jonas revirou os olhos, claramente incomodado, e desviou, retomando seu caminho em direção ao embarque. Para ele, era apenas mais uma cena absurda, algo que sua agenda lotada não tinha tempo para processar. Mas o que aconteceu depois daquele momento mudou sua vida para sempre. Para saber como essa história termina, comente de onde você está assistindo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder histórias emocionantes como esta. Jonas caminhava apressadamente pelo aeroporto, o som dos passos ecoando no chão de mármore polido. O movimento frenético ao seu redor parecia não afetá-lo, ele estava isolado em seu próprio mundo. Pessoas passavam por ele, muitas vezes parando para admirar sua presença. Ele era um homem de destaque, um executivo bem-sucedido, e seu ar de confiança atraía olhares de admiração e até mesmo de inveja. No entanto, em vez de retribuir esses olhares com um sorriso ou um gesto amigável, ele mantinha uma expressão fria e distante, como se uma barreira invisível o separasse do resto da humanidade. Uma jovem mendiga, de cabelos desgrenhados e roupas surradas, surgiu repentinamente em seu caminho. O olhar dela era desesperado, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e desespero. Não entre nesse avião, ela gritou, sua voz ecoando entre as paredes do aeroporto. A intensidade de seu apelo cortou o ar, e algumas pessoas ao redor se viraram, intrigadas com a cena. Jonas, por sua vez, apenas franziu a testa, ignorando-a como se fosse um ruído de fundo. Para ele, era apenas mais uma pessoa tentando chamar a atenção em uma cidade que não tinha tempo para os fracos. Ele não tinha paciência para isso. Por que essa mulher não se afasta? Pensou, acelerando o passo. Sua mente estava ocupada com os compromissos que tinha pela frente, a reunião importante que o aguardava e os planos de expansão da empresa que lhe consumiam as noites. A jovem mendiga, percebendo que suas palavras não surtiram efeito, correu ao lado dele, quase implorando. Por favor, eu sei o que estou dizendo. Você não entende, você não pode ir. Acontecerá algo terrível. Mas Jonas a ignorou, seus pensamentos já longe. Ele se sentia cada vez mais incomodado, mas não era o tipo de desconforto que o fazia parar e refletir. Era apenas um leve incômodo, como uma mosca zumbindo em seus ouvidos, que ele se apressava a afastar com o movimento da mão. Ao embarcar no avião, o desconforto se transformou em uma leve pressão no peito, mas Jonas rapidamente se distraiu com seu telefone. Ele abriu o aplicativo de notícias, passando os dedos pela tela enquanto observava o mundo digital que o cercava. As mensagens de trabalho, os e-mails urgentes, as atualizações de status, tudo isso parecia muito mais interessante do que prestar atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele se fechou como uma ostra, mergulhando em sua bolha de tecnologia, desconectando-se do mundo real. Os passageiros ao seu redor estavam se acomodando, alguns conversando em voz baixa, outros com expressões nervosas. Jonas não notou. Para ele, eram apenas rostos anônimos, cada um com suas próprias preocupações e problemas, que não tinham importância em sua vida. Ele estava focado em si mesmo e em suas conquistas, uma mentalidade que cultivava há anos. O que mais importa, ele pensou. Eu sou um vencedor. As palavras pareciam ecoar em sua mente, uma mantra que o ajudava a ignorar qualquer sinal de vulnerabilidade. A aeronave começou a taxiá-los para a pista, e Jonas sentiu o leve tremor da decolagem. Ele olhou pela janela, observando o movimento do aeroporto, as luzes brilhantes e os aviões se movendo como formigas em um formigueiro. Que vida agitada, ele pensou, mas logo voltou a mergulhar em seu telefone, respondendo a mensagens e organizando sua agenda. O mundo exterior desapareceu novamente, e ele se sentiu em controle, como se nada pudesse abalar sua determinação. Olhando para os passageiros ao seu redor, ele notou algumas expressões tensas, mas não se importou. Talvez eles estejam apenas nervosos com voar, refletiu,
pensando em como sempre foi capaz de superar seus medos, transformando-os em combustível para seu sucesso. O que ele não percebia era que, ao ignorar aqueles sentimentos e pessoas, estava erguendo uma muralha em torno de si mesmo, uma muralha que o isolava de experiências que poderiam enriquecer sua vida. Enquanto o avião começava a acelerar na pista, Jonas sentiu a pressão do ar contra o corpo. A adrenalina da decolagem fez seu coração acelerar, mas ele rapidamente desconsiderou essa sensação. Apenas mais um passo na escada do sucesso, convenceu a si mesmo, enquanto a aeronave se elevava. Ele estava prestes a cruzar fronteiras, tanto físicas quanto emocionais, mas permaneceu alheio a isso, focado em sua ascensão pessoal. Lá embaixo, a cidade se afastava rapidamente, e com cada metro que subia, Jonas se sentia mais desconectado. O aeroporto, as ruas e os rostos que antes eram sua realidade, agora pareciam pertencer a um mundo distante, um lugar que ele deixava para trás. Ele se sentia invencível, como se a altitude lhe conferisse uma nova perspectiva sobre a vida. Finalmente, a liberdade, ele pensou, sem perceber que essa liberdade vinha acompanhada de uma solidão profunda. A jovem mendiga, a quem ele havia ignorado, ficava presa em sua mente como uma sombra. Ele tentava afastar a lembrança dela, mas a expressão angustiada dela parecia se intensificar a cada momento. Por que estou pensando nela? Perguntava a si mesmo, frustrado. Ela não é nada para mim, apenas um estorvo. Mas havia algo na maneira como ela havia olhado para ele, uma intensidade que o atingiu de uma forma que ele não conseguia explicar. Era como se ela tivesse visto algo dentro dele que ele mesmo tentava esconder. O avião estava agora em pleno voo, e enquanto Jonas continuava olhando para a tela do celular, ele não percebeu quando as luzes começaram a piscar. O som do motor se tornou mais intenso, e um leve tremor percorreu a cabine. Ele levantou os olhos, finalmente consciente do que estava acontecendo ao seu redor. O pânico começou a se espalhar entre os passageiros, e ele sentiu uma onda de desconforto percorrer seu corpo. Algo estava errado, muito errado. Por que não posso simplesmente ignorar isso também? Pensou, mas a verdade era que a tensão no ar era palpável. O piloto tentava se comunicar, mas a voz que saía dos alto-falantes estava distorcida. As palavras não faziam sentido, e a sensação de caos começou a tomar conta da cabine. O pânico se espalhou como um incêndio, e Jonas, apesar de sua natureza acostumada a lidar com a pressão, começou a sentir um frio na barriga. Calma, isso é só uma turbulência, murmurou para si mesmo, tentando se convencer de que tudo ficaria bem. Mas havia algo mais, um sentimento que ele não conseguia ignorar. Era como se a jovem mendiga estivesse de volta, sua voz ecoando em sua mente. Não entre nesse avião. A frase reverberava em sua cabeça, e pela primeira vez, Jonas se sentiu verdadeiramente impotente. Ele estava preso, não apenas dentro daquela aeronave, mas também nas correntes invisíveis do seu egoísmo e indiferença. Os passageiros começaram a gritar, e o desespero se espalhou como uma onda. Jonas sentiu seu coração acelerar, e a frieza que sempre o acompanhava começou a se dissipar. Ele era um homem que sempre tinha resposta para tudo, sempre tinha controle. Mas agora, no espaço confinado daquela cabine, ele percebeu que a vida era muito mais do que suas conquistas ou seu status. Ele estava cercado por pessoas que, assim como ele, desejavam apenas sobreviver. E pela primeira vez, Jonas se perguntou se havia algo mais que ele poderia fazer, algo além de se preocupar apenas consigo mesmo. O avião começou a ganhar altitude, seus motores roncando no ar. Jonas estava acomodado em sua poltrona, os fones de ouvido conectados ao celular, a música abafando o barulho ao redor. Ele olhou para os lados, observando os rostos dos passageiros, muitos deles com expressões de preocupação ou expectativa. Uma leve ansiedade se instalou em seu peito, mas ele rapidamente a afastou, concentrando-se nas mensagens que pipocavam em sua tela, como se fossem o único mundo que importava. Na cabine, o piloto tentava comunicar-se com a equipe de bordo e com a torre de controle. Atenção, passageiros! Estamos a caminho do nosso destino. O tempo está bom e a previsão é de um voo tranquilo, anunciou ele, mas sua voz foi interrompida por um estalo elétrico e o som de estática. Os passageiros olharam entre si, inquietos. A comunicação falhou inexplicavelmente, e o clima de tranquilidade começou a se desfazer. Jonas, com os olhos fixos no celular, não percebeu o crescente nervosismo entre os outros. A música que tocava em seus fones era um reflexo de sua realidade, uma bolha confortável onde ele era o centro do universo.
Ele pensou em suas conquistas, nas reuniões bem-sucedidas e nos contratos fechados. Quem precisa se preocupar com um simples voo? Pensou, enquanto rolava a tela. De repente, as luzes do avião começaram a piscar, como se estivessem dançando em uma festa inesperada. Os passageiros começaram a murmurar, alguns levantando-se de seus assentos. Uma mulher, com os olhos arregalados, virou-se para Jonas. O que está acontecendo? Você ouviu isso? Ela estava visivelmente aflita, as mãos apertadas em seu colo. Jonas olhou para ela, sem saber o que responder. Deve ser só um pequeno problema técnico. Não se preocupe, disse ele, tentando parecer confiante, mas a própria insegurança na sua voz entregava seu estado de espírito. Ele fez uma rápida oração silenciosa para que tudo voltasse ao normal. Em seguida, se voltou novamente para o seu celular. Apenas uma falha temporária, repetiu mentalmente. Mas a situação só piorava. O cheiro de queimado começou a invadir a cabine, e uma onda de pânico percorreu os passageiros. Um homem, com a voz trêmula, levantou-se e gritou: "O que está acontecendo? Precisamos de ajuda. Alguém, por favor." A tensão no ar era palpável, e a sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo que passava. Jonas sentiu um leve desconforto, sua mente começando a questionar a situação. Talvez eu devesse me levantar e verificar o que está acontecendo, pensou, mas imediatamente se censurou. Não, isso não é da minha conta. Eu não sou um piloto, decidiu, ignorando a crescente ansiedade ao seu redor. As luzes continuavam a piscar, e a comunicação do piloto permanecia ausente, como se o avião estivesse flutuando em um vácuo sem som. Os passageiros começaram a olhar uns para os outros com expressões de desespero. Uma mulher, em lágrimas, segurou a mão do filho pequeno, enquanto um grupo de homens discutia em voz alta sobre a possibilidade de um pouso de emergência. Jonas finalmente olhou para o lado, tentando entender a gravidade da situação. Um homem ao seu lado, com a testa suada, murmurava para si mesmo: "Não, não, não, isso não pode estar acontecendo." A inquietação se espalhou, e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. "Por favor, mantenham a calma", anunciou um comissário de bordo, sua voz firme, mas a insegurança era visível em seu olhar. "Estamos investigando a situação. Pedimos que todos permaneçam em seus assentos e sigam as instruções da tripulação." Sua tentativa de acalmar os passageiros parecia fútil diante do pânico crescente. Jonas, por um momento, sentiu-se perdido. Ele não queria ser aquele tipo de pessoa, alguém que se deixava levar pelo medo. Lembrou-se de sua infância, de como sempre foi ensinado a ser forte, a não demonstrar fraqueza. "O que você está fazendo? Não pode deixar que isso o afete", pensou, mas a verdade era que o medo começava a se infiltrar em seu coração, como uma sombra crescente. Ele fechou os olhos por um instante, tentando se recompor, mas a imagem de Flora invadiu sua mente. O desespero em seu olhar, sua voz implorando para que ele não entrasse naquele avião. "Por que eu não a ouvi?" questionou-se, um aperto no peito se formando. Ela estava certa, eu deveria ter prestado atenção. A cabine estava em um caos controlado, mas Jonas se sentia como se estivesse em um pesadelo. Ele tentou ignorar as vozes ao seu redor, mas a tensão era insuportável. As luzes continuavam a piscar e o avião balançava levemente, como se estivesse sendo sacudido por uma mão invisível. Ele se lembrou dos seus negócios, das suas conquistas, e uma sensação de impotência tomou conta de seu ser. Em meio ao caos, ele finalmente se levantou, determinado a fazer algo. "Eu preciso ajudar", pensou, mas a hesitação ainda o segurava. Ele olhou ao redor, as pessoas com medo estampado nos rostos, e uma voz dentro dele começou a gritar: "Você não pode ser egoísta agora." "Senhor, por favor, volte para o seu assento", gritou uma comissária de bordo, mas Jonas não a ouviu. Ele estava focado em se tornar a pessoa que Flora acreditava que ele poderia ser. A voz do piloto ainda não se ouvia, e a situação parecia cada vez mais crítica. "Escutem", ele gritou, sua própria voz surpreendendo-o. "Eu sei que todos estamos assustados, mas precisamos manter a calma. O que vocês acham que podemos fazer?" Ele não sabia de onde veio aquela coragem, mas as palavras saíram de sua boca como um impulso desesperado. Alguns passageiros olharam para ele, como se ele fosse um salvador em meio ao pânico. "E se o avião cair?" uma mulher perguntou, a voz tremendo. "Não podemos fazer nada." "Sim, podemos", Jonas insistiu, a adrenalina correndo em suas veias. "Podemos nos unir, ajudar uns aos outros e sair disso juntos."
Vamos nos acalmar e seguir as instruções da tripulação. Eles sabem o que estão fazendo. Ele tentava ser a voz da razão, mesmo que sua própria razão estivesse à beira do colapso. Aos poucos, a tensão começou a se dissipar. Alguns passageiros começaram a respirar fundo, enquanto outros se agarravam às mãos de quem estava ao seu lado. Jonas olhou ao redor e viu um vislumbre de esperança se formando entre aqueles rostos aterrorizados. Ele estava se transformando, mas o peso do egoísmo passado ainda o acompanhava. O avião continuava a balançar, mas agora havia um fio de união. As vozes dos passageiros se elevaram em um murmúrio de apoio, uma corrente de solidariedade. Precisamos nos manter juntos, disse um homem ao fundo. Vamos sair disso. E, enquanto a situação se desenrolava, Jonas percebeu que, apesar de todo o medo e incerteza, havia algo maior em jogo. Ele estava aprendendo o valor da conexão humana, o poder de se unir em momentos de crise. Ele não estava mais sozinho. Havia um propósito em suas palavras, um chamado à ação que ressoava dentro dele. Ainda assim, o pânico não havia desaparecido completamente. O avião continuava a tremer, e a comunicação do piloto ainda estava ausente. Mas Jonas sentiu uma mudança, não apenas dentro de si, mas ao seu redor. As pessoas começaram a se olhar nos olhos, buscando conforto e força umas nas outras. Estou aqui com vocês, murmura uma jovem ao seu lado. Jonas virou-se para ela, e pela primeira vez, viu não apenas um rosto assustado, mas um semblante que refletia determinação. Ele sorriu para ela, e aquele simples gesto fez com que a tensão se dissipasse um pouco mais. O piloto finalmente voltou a se comunicar, a voz dele rompendo a estática. Estamos enfrentando alguns problemas técnicos, mas estamos trabalhando para resolver. Pedimos que todos permaneçam em seus assentos e que sigam as instruções da tripulação. Jonas sentiu um alívio temporário, mas os desafios ainda não haviam terminado. Ele olhou ao redor, sentindo-se um pouco mais forte, mas ainda lutando contra a incerteza. No fundo, uma pergunta ressoava: o que você faria se tudo isso acabasse mal? Ele fechou os olhos novamente, lembrando-se de Flora, e agora, ao invés de ignorá-la, decidiu que era hora de ouvir o que ela tinha a dizer. O avião ainda balançava, mas algo dentro dele havia mudado, e ele estava começando a perceber que talvez a vida fosse mais do que apenas conquistas pessoais e sucesso. Em meio ao caos, havia uma oportunidade de crescimento, uma chance de se reconectar com o que realmente importava. Jonas estava sentado em seu assento no avião, os ruídos do motor ecoando em seus ouvidos, mas sua mente estava longe. O cheiro do ar-condicionado misturado ao leve aroma de café que alguém havia pedido não conseguia despertá-lo da sua apatia. Ele olhava pela janela e via as nuvens se afastando, como se tentassem escapar da realidade que ele estava prestes a enfrentar. Mas, no fundo, havia um eco insistente que não o deixava em paz. A imagem de Flora invadia sua mente, a expressão angustiada daquela jovem mendiga, com os olhos cheios de desespero, parecia se repetir em um loop interminável. Não entre nesse avião. A frase ainda ressoava em sua mente, e ele se perguntava o que poderia ter levado Flora a gritar daquela forma. Para ele, ela era apenas mais uma entre tantas pessoas que se encontrava nas ruas de São Paulo, uma sombra solitária em um mundo que não se importava. Mas agora, com os instintos de sobrevivência apavorados dentro do avião, algo dentro dele começou a mudar. No meio do caos e da incerteza, Jonas sentiu uma leve pontada de culpa. Ele sempre acreditou que poderia se afastar das pessoas, que tinha o direito de ignorá-las, de seguir em frente sem olhar para trás. Mas agora, diante da possibilidade de um desastre iminente, a imagem de Flora, tão cheia de vida e dor, não o deixava em paz. Ele se lembrou de como ela parecia tão viva, tão intensa em seu apelo. E, por um momento fugaz, ele se viu refletindo sobre sua própria vida, sobre as muralhas que havia construído ao seu redor. Talvez eu devesse ter ouvido, murmurou para si mesmo, a voz mal saindo em meio ao barulho do avião. O que Flora sabia que ele não sabia. Ele não tinha respostas, apenas uma sensação crescente de impotência. A sua mente rapidamente buscou refúgio nas lembranças de suas conquistas, seus negócios, seu prestígio. Mas, à medida que o pânico se espalhava entre os passageiros ao seu redor, essas memórias começaram a parecer vazias, como uma concha sem vida. Calma, pessoal, um homem disse em voz alta, tentando acalmar os outros. Mas Jonas não conseguia se concentrar nas palavras dele. O que ele sentia era algo mais profundo, algo que o fazia questionar sua própria humanidade. Ele fechou os olhos por um breve instante e, de repente,
foi transportado para um momento de sua infância, uma lembrança distante que nunca havia realmente considerado. Seu pai, sempre exigente, sempre à espera de perfeição. A pressão insuportável que o seguia como uma sombra. Ele se lembrou de como tinha que ser o melhor em tudo, como o amor do pai parecia estar condicionado às suas realizações. E, assim, a ideia de fracasso se tornou um pavor constante, algo que o afastava das relações que realmente importavam. Jonas, você precisa ser o melhor, seu pai dissera uma vez, com uma seriedade que o deixava paralisado. Nada menos que isso é aceitável. Ele sempre se lembrava disso, como se fosse um mantra, e agora se perguntava, que tipo de homem ele se tornará? O que ele havia perdido ao se tornar tão obcecado por seu sucesso e status? A turbulência aumentou, e o avião balançou levemente. Jonas sentiu seu coração disparar. Um grito ecoou entre os passageiros, e ele viu pessoas se segurando, com expressões de medo estampadas em seus rostos. Nesse momento, a realidade se impôs de forma cruel. Eles estavam todos juntos ali, em um espaço confinado, à mercê de forças que não podiam controlar. Ele olhou para os lados e viu que alguns estavam chorando, outros se agarrando a seus entes queridos. Uma sensação de responsabilidade começou a se formar dentro dele, algo que ele nunca havia experimentado antes. Eu preciso fazer algo, pensou, engolindo em seco. O que estava acontecendo dentro dele era uma batalha. A voz que sempre o impediu de se conectar com os outros agora soava como um eco distante. Ele estava lutando contra a sua própria natureza, contra tudo o que sempre acreditou ser verdade. Ele lembrou de Flora novamente, da maneira como ela havia olhado para ele, como se visse algo que ele mesmo não conseguia enxergar. E, naquele instante, ele entendeu que precisava agir. Jonas se levantou, seu corpo tremendo de nervosismo. Ele não era uma pessoa que costumava se expor, mas a urgência da situação não lhe dava escolha. Ele respirou fundo e começou a andar pelo corredor do avião, sentindo o olhar dos passageiros sobre ele. Cada passo era uma luta contra o que ele sempre fora, mas ele sabia que precisava tentar. Por favor, todos, escutem. Sua voz saiu mais alta do que ele esperava, chamando a atenção de todos. A tensão no ar era palpável, e ele sentiu o olhar de algumas pessoas se suavizar, como se esperassem por alguma palavra de conforto. Eu sei que todos estão assustados, ele continuou, a voz firme, mas seu coração batia descompassado. Mas precisamos manter a calma. Vamos trabalhar juntos. Podemos superar isso. Ele olhou nos olhos de algumas pessoas e viu um reflexo do que ele mesmo sentia: medo, insegurança, mas também uma centelha de esperança. Os murmúrios começaram a diminuir, e ele percebeu que estava conseguindo. Olhem ao seu redor, ele disse, gesticulando. Estamos todos juntos aqui, e isso significa que podemos nos apoiar. Não estamos sozinhos. Havia algo poderoso em suas palavras, algo que ele não havia sentido antes. Ele se lembrava de quando era criança e se sentia protegido pelo amor do pai, mas agora estava descobrindo um novo tipo de força. Eu sei que isso é aterrorizante, mas pensem em quem está ao seu lado. Pensem em como podemos nos unir, mesmo em meio ao medo. Ele estava começando a acreditar no que dizia, e isso o enchia de uma nova determinação. As expressões ao seu redor começaram a mudar, algumas pessoas se olhando e assentindo, como se estivessem despertando de um pesadelo. Ele se lembrou de Flora novamente, de como ela poderia ter se tornado uma artista famosa, mas a vida a empurrou para uma realidade muito diferente. Ele queria entender o que havia acontecido com ela, como uma vida cheia de sonhos acabou em um destino tão duro. A conexão que sentia por Flora agora era mais forte do que nunca. Era como se a vida dele estivesse entrelaçada à dela de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Eu não sei o que está acontecendo, mas nós podemos enfrentar isso juntos, ele concluiu, sua voz carregada de emoção. O avião balançou novamente, e os passageiros trocaram olhares nervosos, mas algo havia mudado. Ele viu mais pessoas se levantando, unindo-se a ele, formando um pequeno círculo de apoio. Eu tenho uma filha, uma mulher disse, com a voz trêmula. Preciso voltar para ela. Eu também tenho filhos, outro homem acrescentou, e logo mais pessoas começaram a compartilhar, a construir um laço. A tensão no ar começou a dissipar-se, e uma onda de solidariedade tomou conta do ambiente. Jonas olhou para eles e sentiu uma emoção intensa. Ele se lembrou do que havia aprendido com Flora, mesmo sem saber. Aquela conexão humana que ele sempre havia evitado estava se manifestando de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. Ele se sentia vivo,
e isso era algo que ele não havia sentido em muito tempo. A turbulência continuava, mas agora, em vez de pânico, havia uma sensação de esperança entre os passageiros. Jonas percebeu que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da empatia e da união poderia brilhar. Ele estava começando a entender que a vida não era apenas sobre si mesmo, era sobre como nos conectamos uns com os outros e como podemos fazer a diferença na vida dos outros, mesmo que um pequeno gesto possa parecer insignificante. Enquanto o avião continuava sua trajetória, Jonas sentiu uma nova determinação crescer dentro dele. Ele sabia que, independentemente do que acontecesse a seguir, ele tinha que encontrar Flora. Ele precisava entender o que ela sabia, como poderia ter percebido a fragilidade da vida e a importância das conexões humanas. E, acima de tudo, ele queria se redimir. Jonas estava sentado em seu assento, o cinto de segurança preso com firmeza ao redor de sua cintura. O avião vibrava levemente durante a decolagem, mas isso não o preocupava. Ele sempre foi alguém que se sentia no controle, tanto de sua vida quanto de suas emoções. Em volta dele, os outros passageiros exibiam uma gama de reações, desde a expectativa até o medo. Ele, no entanto, estava imerso em seus pensamentos, distraído pelas mensagens em seu telefone, como se o pequeno dispositivo pudesse protegê-lo do que estava acontecendo ao seu redor. Foi então que uma voz cortou seu mundo de distrações. O piloto tentava se comunicar, mas as palavras soaram distorcidas e confusas, como se algo estivesse errado. Jonas ergueu os olhos, notando a expressão de preocupação que se espalhava entre os outros passageiros. Ele se esforçou para ignorar a inquietação que começava a se espalhar pelo ar, respirando fundo e se lembrando de suas conquistas. Eu sou Jonas, pensou consigo mesmo, um homem que sempre teve tudo sob controle. Mas essa ideia de controle começou a desmoronar quando as luzes do avião começaram a piscar abruptamente. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele sentiu um leve frio na barriga. Os murmúrios de desespero começaram a crescer ao seu redor, e o pânico começou a se espalhar como uma onda. Ele se sentia impotente, uma sensação estranha para alguém que sempre se considerou forte e invulnerável. O que estava acontecendo? Por que isso estava acontecendo? Por favor, mantenham a calma, disse o piloto novamente, mas sua voz estava cheia de estática, e a mensagem não parecia ter efeito algum. A inquietação tomou conta dos passageiros, e em meio ao barulho crescente, Jonas se lembrou de Flora. A imagem dela, com os olhos cheios de esperança e desespero, surgiu em sua mente como uma sombra persistente. Por que eu não a ouvi? Pensou, o arrependimento começando a se enraizar em seu peito. As luzes continuaram a piscar, e o sistema de navegação falhou. O avião parecia balançar, e os gritos de pânico se tornaram mais altos. A atmosfera estava pesada com o medo, e Jonas sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Ele se lembrou de como Flora havia gritado para ele não embarcar. Por que não a ouvi? Repetiu para si mesmo, agora mais angustiado do que nunca. Essa era a primeira vez que ele questionava suas próprias escolhas, e o desconforto crescia. Jonas respirou fundo, tentando reunir coragem. Ele sempre se achou forte, mas agora se sentia frágil. O que se passava com ele? A necessidade de manter a aparência de domínio começava a desmoronar, e ele se viu lutando contra as emoções que tentavam emergir. Naquele momento, ele se levantou, uma decisão repentina o impulsionando a agir. Eu preciso fazer algo, pensou, o impulso de ajudar superando seu egoísmo. Ele se virou para os passageiros, que estavam em pânico. Pessoal, por favor, escutem, começou, sua voz falhando um pouco. Precisamos ficar calmos. O piloto está tentando controlar a situação. Vamos nos apoiar uns aos outros. Ao pronunciar essas palavras, uma onda de insegurança o envolveu, como se a insegurança se tornasse palpável no ar. Ele frequentemente se lembrava de como sua voz tinha o poder de comandar a tensão em seu círculo social, mas agora, naquela cabine, ele era apenas mais um homem perdido em um mar de caos. Você é apenas um executivo, sussurrou uma voz interna, relembrando de sua verdadeira essência. E enquanto ele tentava acalmar os outros, as lembranças de seu pai começaram a surgir. O homem que sempre exigiu perfeição, que não aceitava falhas. Você precisa ser melhor, Jonas. Não pode se permitir ser fraco, ecoava a voz em sua mente. O peso dessa expectativa o esmagava, mas, ao mesmo tempo, havia uma faísca de rebelião dentro dele. Talvez seja a hora de ser mais do que apenas o que meu pai queria que eu fosse, pensou. Olhem para mim, disse ele, tentando estabelecer um contato visual com os passageiros.
Eu sei que todos estão assustados. Eu também estou. Mas precisamos ser fortes. Se cada um de nós ajudar o outro, conseguiremos superar isso juntos. Ele sentiu que, apesar de sua insegurança, havia algo dentro dele que queria se conectar com aqueles estranhos ao seu redor. Eles eram todos humanos, todos com medo, todos buscando segurança. Um homem na fileira da frente se virou para olhar para Jonas. Você realmente acha que isso vai ajudar? Estamos em apuros, exclamou, a voz cheia de desespero. O olhar do homem era um reflexo da ansiedade coletiva, e Jonas percebeu que suas palavras precisavam ser mais do que apenas uma tentativa de acalmar. Ele precisava falar com o coração. Eu não sei o que vai acontecer, admitiu Jonas, a sinceridade em sua voz. Mas não podemos simplesmente nos entregar ao medo. Precisamos lutar juntos. Ele sentiu a tensão no ar mudar um pouco, como se suas palavras começassem a penetrar na desesperança que envolvia todos. Talvez houvesse algo mais em sua vulnerabilidade. Ele começou a ver a conexão humana que estava faltando em sua vida. Eu sei que a maioria de vocês não me conhece, mas eu sou apenas um homem tentando fazer o que posso, continuou, olhando nos olhos de cada pessoa que conseguia. Vamos nos segurar. Vamos fazer isso juntos, e se algo acontecer, que sejamos um time até o fim. As palavras fluíam dele, e ele sentia uma nova força brotando em seu interior, uma força que não vinha do controle, mas da vulnerabilidade e da empatia. Enquanto ele falava, sua mente vagava para momentos de sua infância, momentos em que seu pai o pressionava a ser o melhor, a não mostrar fraqueza. A vida não é sobre ser perfeito, é sobre ser humano, murmurou para si mesmo, permitindo-se sentir a verdade dessas palavras. Ele estava se permitindo ser mais do que a expectativa de seu pai. Ele estava se permitindo ser Jonas, um homem que poderia se conectar com os outros. Os passageiros começaram a se acalmar, alguns assentindo lentamente, outros se olhando com uma nova compreensão. O clima de desesperança estava lentamente se transformando em solidariedade. Isso mesmo, disse uma mulher na fileira de trás, sua voz trêmula, mas determinada. Vamos nos apoiar. Jonas sentiu um tremor de esperança. Ele não sabia como, mas havia algo maior acontecendo ali. Ele estava começando a entender que sua transformação não se tratava apenas de si mesmo, mas de todos ao seu redor. Ele estava se tornando parte de algo. O pânico ainda estava presente, mas, de alguma forma, a união que se formava entre eles era um alívio. Eu não posso fazer isso sozinho, ele disse, e suas palavras eram mais do que um pedido. Eram uma declaração de que ele finalmente se permitia ser vulnerável. Mas juntos, podemos enfrentar isso. Ele viu sorrisos tímidos começando a surgir entre os passageiros, e isso o encorajou ainda mais. Eu não vou deixar que o medo nos vença, disse Jonas, sua voz agora mais forte e confiante. Ele não tinha todas as respostas, mas naquele momento, ele se tornou um farol de esperança, um exemplo do que poderia acontecer quando as pessoas se uniam. A situação ainda era crítica, mas ao olhar para aqueles rostos ao seu redor, ele viu a possibilidade de um futuro diferente, um futuro onde a empatia e a conexão humana eram mais importantes do que qualquer conquista material. E se a gente se comprometer a ajudar uns aos outros? Se a gente se apoiar, podemos fazer isso. Vamos ser humanos juntos, concluiu, e as palavras ressoaram entre os passageiros, criando um vínculo que antes parecia impossível. Ele estava descobrindo a força de ser vulnerável e a beleza de se conectar com os outros. E, enquanto o avião balançava, Jonas sentiu que, pela primeira vez, ele estava realmente vivendo. O avião finalmente pousou em segurança, mas Jonas não conseguia sentir alívio. Enquanto os passageiros começavam a desembarcar, ele permaneceu sentado em seu lugar, o olhar perdido na janela. O caos ainda ecoava em sua mente, como um eco persistente de gritos e pânico. Ele lembrava-se do medo que havia tomado conta da cabine, o som dos cintos se soltando e das respirações ofegantes. Cada um daqueles momentos parecia ter escavado um buraco em sua alma, uma lacuna que antes não existia. Ao sair da aeronave, Jonas sentiu o ar fresco do aeroporto batendo em seu rosto, mas a sensação não era revigorante. Ele caminhou em direção à saída, seu coração pesado com a reflexão das últimas horas. O que eu fiz? Ele se questionava. Eu poderia ter ajudado. A imagem de Flora, a jovem mendiga que havia tentado alertá-lo, não saía de sua mente. Havia algo sobre seu desespero que o atingiu com força, como se uma parte dele soubesse que ela estava certa. Ele havia ignorado um grito de socorro, não apenas dela, mas de uma parte de si mesmo que ele há muito havia sufocado.
Jonas parou por um instante, observando as pessoas ao seu redor. Pais abraçando filhos, amigos se reunindo, todos parecendo tão felizes e alheios àquela fraqueza que ele agora sentia. Ele sempre se considerou uma pessoa forte, alguém que não precisava de ninguém, mas agora a solidão se fazia presente de uma maneira que ele nunca havia experienciado antes. As conquistas que antes o preenchiam pareciam vazias e insignificantes. O que ele realmente havia alcançado se não conseguia sequer se conectar com as pessoas mais simples em sua vida? Ei, você está bem? Uma voz interrompeu seus pensamentos. Era uma mulher que havia saído do mesmo voo, seu olhar preocupado. Ela parecia genuinamente interessada em sua resposta. Você parecia meio perdido durante o voo. Eu estou só pensando, Jonas respondeu, tentando sorrir, mas o gesto saiu torto. Acho que a pressão da viagem me pegou de jeito. A mulher assentiu, mas a preocupação em seu olhar não se dissipou. Se precisar de alguém para conversar, estou por aqui. E, com isso, ela se afastou, deixando Jonas ainda mais introspectivo. Ele agradeceu em silêncio, mas não tinha certeza se falaria com alguém. O peso de sua própria introspecção era opressivo e ele sentiu que precisava de algo mais profundo, algo que o fizesse se sentir vivo novamente. Com cada passo que dava em direção à saída do aeroporto, Jonas começou a perceber o quanto a vida era preciosa. O brilho dos olhos das pessoas, o calor das interações, tudo parecia tão distante até aquele momento. Ele se lembrou de Flora e de como ela havia tentado salvá-lo. O que ela sabia que ele não sabia? Qual era a verdade que ele havia ignorado por tanto tempo? Jonas decidiu que precisava encontrá-la. Não poderia deixar que aquele momento de epifania se esvaísse sem ação. Eu preciso saber o que você queria me dizer, Flora, murmurou para si mesmo, enquanto caminhava pelas ruas de São Paulo, a cidade pulsando com vida ao redor dele. Você estava certa. Eu preciso mudar. A determinação crescia dentro dele como um fogo que se recusava a ser apagado. Ele decidiu que não seria apenas mais um espectador em sua própria vida, mas sim um protagonista, alguém que poderia fazer a diferença. Mas a primeira coisa que precisava fazer era encontrar Flora. Jonas começou a lembrar-se das ruas que havia visto durante suas caminhadas anteriores, os locais onde as pessoas em situação de rua costumavam se reunir. Ele se dirigiu a um dos bairros onde frequentemente via Flora, sua imagem ainda vívida em sua mente. Cada rosto que ele passava era uma lembrança de que ele havia ignorado o sofrimento ao seu redor. Isso não pode continuar assim, ele pensou, sentindo-se mais decidido a agir. Após várias horas de busca e várias interações com moradores de rua que ele encontrou pelo caminho, Jonas finalmente começou a entender um pouco mais sobre a realidade que havia ignorado por tanto tempo. Ele se aproximou de um grupo de pessoas sentadas em um canto, compartilhando histórias e risadas, mesmo em meio à adversidade. Ei, vocês viram uma jovem chamada Flora? Ela costuma frequentar essa área. Um homem de barba desgrenhada, que aparentava ter visto dias melhores, olhou para Jonas com curiosidade. Flora? Sim, a gente conhece. Ela é uma artista, sempre tem algo bom para dizer. Está por aqui, mas não a vemos há alguns dias. O que aconteceu? Eu preciso encontrá-la, Jonas disse, sentindo uma urgência crescente. Ela me chamou no aeroporto, e agora eu preciso entender o que estava tentando me dizer. Se você quer encontrá-la, deve ir ao centro comunitário na Rua da Esperança. Ela costuma ajudar lá, a mulher que estava com o homem respondeu, seus olhos cheios de gentileza. Ela é uma alma boa. Agradecendo com um aceno de cabeça, Jonas partiu em direção à Rua da Esperança. A cada passo, sentia seu coração acelerar. Ele estava determinado a encontrar Flora, a mulher que havia desafiado sua frieza e o feito repensar suas prioridades. Ele precisava saber o que havia despertado algo tão profundo dentro dele. Ao chegar ao centro comunitário, Jonas ficou surpreso com a movimentação. Pessoas se reunindo, risos, e uma energia vibrante permeava o ambiente. Ele se aproximou da entrada e, ao entrar, foi imediatamente recebido por um calor humano que ele não sentia há anos. A decoração era simples, mas cheia de vida, com pinturas e artesanatos feitos por pessoas da comunidade. E então ele a viu. Flora estava em um canto, cercada por crianças, ensinando-as a desenhar. Seu rosto iluminado e cheio de paixão era um contraste marcante com a imagem que ele tinha dela no aeroporto. Ele hesitou por um momento, observando-a interagir com aqueles pequenos, os olhos dela brilhando com uma alegria genuína. Flora, ele chamou, sua voz hesitante. Ela se virou lentamente,
e quando seus olhos se encontraram, um misto de surpresa e reconhecimento passou por sua expressão. Jonas, ela respondeu, com um tom neutro, mas ele podia sentir que havia algo por trás daquele olhar. Eu vim te procurar, ele disse, aproximando-se com cautela. Sobre o que aconteceu no aeroporto. Eu não consigo parar de pensar no que você disse. Flora suspirou, como se estivesse ponderando suas palavras. Você realmente veio aqui por isso. Depois de me ignorar. Eu sei que foi errado, Jonas admitiu, a sinceridade em sua voz. A verdade é que, eu não sabia, não entendia. Eu estava tão preso em mim mesmo que não percebi o que estava acontecendo ao meu redor. Ela o observou por um momento, avaliando suas palavras. E agora você acha que pode mudar? Que isso é suficiente? Eu quero entender, ele respondeu, a urgência em sua voz crescendo. Eu quero fazer a diferença, não apenas na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Eu não posso continuar assim. Flora deu um passo para trás, cruzando os braços. Mudança não é fácil, Jonas. Você realmente está disposto a se comprometer? A se expor de verdade? Porque isso pode ser doloroso. Eu estou preparado para isso, ele afirmou, sentindo uma nova determinação. Eu quero ajudar, e se isso significa enfrentar minha própria dor, então eu farei. Ela o observou com uma expressão que misturava ceticismo e esperança. Você sabe que isso não é apenas sobre você, certo? Essa jornada envolve muitas pessoas, e algumas delas já sofreram demais. Eu sei. É por isso que quero começar agora. Não posso esperar mais, Jonas disse, sua voz firme. Quero fazer algo a respeito, e você pode me ajudar. Flora hesitou, mas algo em seu olhar começou a mudar. Se você realmente está disposto a se comprometer, então talvez possamos encontrar uma maneira de trabalhar juntos. Mas lembre-se, você não pode fazer isso sozinho. Eu não quero fazer isso sozinho, ele respondeu, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Quero que você esteja ao meu lado. E assim, naquele centro comunitário pulsante de vida, uma nova conexão começou a se formar, uma que iria além das diferenças e das dificuldades. Jonas percebeu que não estava apenas buscando Flora, ele estava buscando a si mesmo, um caminho de empatia e altruísmo que o levaria a um futuro mais significativo. Jonas caminhava pelas ruas de São Paulo, seu coração pulsando numa mistura de expectativa e ansiedade. As luzes da cidade brilhavam intensamente, mas, por trás desse brilho, ele sentia um vazio. A lembrança do olhar angustiado de Flora ainda ecoava em sua mente. Ele precisava encontrá-la, entender o que havia por trás de seu grito desesperado no aeroporto. O que a levou a se aproximar dele? O que significava aquele aviso? Ele observava as pessoas ao seu redor, cada uma com sua própria história, e, pela primeira vez, sentia uma conexão que nunca havia experimentado antes. As vozes, as risadas, as conversas em meio ao barulho do trânsito se tornavam um fundo sonoro para suas reflexões. Jonas parou em uma esquina, olhando para um abrigo de rua que havia visto em uma reportagem. Decidido, ele seguiu na direção do local. Ao entrar, foi recebido por um cheiro de comida simples, mas reconfortante. O ambiente era caloroso, com cidadãos comuns, voluntários e pessoas em situação de vulnerabilidade se misturando. Havia uma mesa com refeições sendo servidas. Em um canto, um grupo de pessoas conversava animadamente. Jonas sentiu um frio na barriga. Ele era um homem de negócios, acostumado a ambientes elegantes e a pessoas bem vestidas. Mas ali, ele estava fora da sua zona de conforto. Boa noite. Posso ajudar em algo? Perguntou uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, interrompendo seus pensamentos. Ela estava atrás da mesa de distribuição de alimentos. Estou procurando uma mulher chamada Flora. Você a conhece? Jonas respondeu, hesitante. Flora, a artista? Sim, ela vem aqui frequentemente, ajuda a servir a comida e a organizar as coisas. Por que você está procurando por ela? A mulher inclinou a cabeça, curiosa. Eu a conheci de uma maneira estranha e preciso falar com ela. É urgente, disse Jonas, sentindo um peso em seu coração. Ela deve estar por aqui. Espere um momento, a mulher disse, afastando-se para verificar na parte de trás do abrigo. Enquanto aguardava, Jonas observou as interações ao seu redor. Um homem idoso contava uma história sobre sua juventude, e as risadas ecoavam entre os presentes. Jonas se sentiu deslocado, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele começou a se aquecer. Ele percebeu que aquelas pessoas, apesar de suas dificuldades, tinham algo que ele sempre buscou:
conexão. A mulher voltou e indicou uma porta nos fundos. Ela deve estar lá. Boa sorte, jovem. Jonas respirou fundo e seguiu em direção à porta. Assim que entrou, avistou Flora. Ela estava sentada em uma mesa, com um bloco de notas e lápis, esboçando algo. O rosto dela estava concentrado, mas ao perceber a entrada de Jonas, ela ergueu os olhos e o reconheceu instantaneamente. Você! Flora exclamou, a expressão dela misturando surpresa e desconfiança. Flora, eu precisava te encontrar. O que você estava fazendo naquele dia no aeroporto? Por que você gritou para eu não entrar naquele avião? A urgência nas palavras de Jonas transparecia. Ela hesitou, seus olhos avaliando. Você não deveria estar aqui. O que você quer de mim? Eu quero entender. Algo mudou em mim. Eu não posso ficar ignorando as pessoas como você. Eu preciso saber mais sobre você, sobre sua história. Eu sinto que você pode me ajudar, ele respondeu, sentindo uma vulnerabilidade que nunca havia experimentado antes. Flora cruzou os braços, parecendo pensar no que dizer. Você não sabe nada sobre mim. Eu sou só uma artista que perdeu tudo. O que eu poderia te ensinar? Você pode me ensinar sobre a vida, sobre o que realmente importa. Por favor, Flora. Eu não estou aqui para te julgar, só quero entender, insistiu Jonas. Flora olhou para seu bloco de notas, como se estivesse avaliando as palavras que acabará de ouvir. Você quer saber sobre mim? Olhe ao seu redor. A vida aqui não é fácil. Eu já fui uma artista reconhecida, mas perdi tudo. As tragédias me derrubaram, e agora estou aqui, tentando ajudar os outros a não passarem pelo que eu passei. Jonas se aproximou, sentando-se à sua frente. Eu não sabia disso. Eu vi você apenas como uma mendiga. Mas agora vejo que você é muito mais do que isso. Você estava tentando avisar-me. O que mais você sabe que eu não sei? Flora soltou um riso amargo. A vida ensina de maneiras estranhas. Você teve a chance de sair daquela situação, mas não ouviu. Você estava tão concentrado em si mesmo que não percebeu o que estava ao seu redor. E agora, você quer mudar. Para quê? Para se sentir bem consigo mesmo. Não é isso. Eu realmente quero fazer a diferença. Eu quero ajudar. Essa experiência me fez perceber que eu não posso mais viver só para mim. Eu quero fazer algo, e você parece saber como, Jonas disse, suas palavras carregadas de sinceridade. Flora o estudou por um momento, e então, um olhar de compreensão começou a se formar em seu rosto. Se você realmente deseja entender e ajudar, então você precisa ouvir. Não se trata apenas de dar dinheiro ou doações. É sobre entender as histórias, as lutas das pessoas. É sobre se conectar e ser empático. Isso é o que falta na sociedade. Jonas sentiu um peso em seu coração. Como posso fazer isso? Como posso me conectar com pessoas que estão tão distantes da minha realidade? Comece por aqui. Ouça as histórias. Pergunte. Se você realmente quiser mudar, você precisa estar disposto a se expor. É um caminho difícil, mas recompensador, Flora respondeu, sua voz agora mais suave. Jonas assentiu, absorvendo cada palavra. Ele se levantou, decidido. Então, me ajude a ouvir. Quero conhecer essas histórias. Quero me conectar. Flora olhou para ele, um brilho de esperança iluminando seus olhos. Então venha comigo. Vamos começar a jornada juntos. Jonas seguiu Flora para o espaço principal do abrigo. Ele estava prestes a entrar em um mundo que nunca havia considerado antes. As pessoas à sua volta estavam envolvidas em conversas, compartilhando suas histórias, risos e lágrimas. Ao ver isso, Jonas sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo, havia uma empolgação crescente. Oi, pessoal! Flora cumprimentou um grupo de pessoas sentadas em torno de uma mesa. Esse é Jonas. Ele está aqui para ouvir as histórias de vocês. As pessoas se entreolharam, algumas levantando as sobrancelhas em dúvida. Um homem magro, com uma barba desgrenhada, foi o primeiro a falar. Ouvir? O que ele pode entender sobre nossas vidas? Jonas sentiu a pressão, mas estava determinado. Eu não sei muito, mas estou aqui para aprender. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Cada história é importante. Uma mulher, com um olhar cansado, mas gentil, se virou para ele. Você realmente quer ouvir? Não é fácil. Nossas histórias não são bonitas, mas são reais. Sim, eu quero. Por favor, compartilhem o que se sentirem confortáveis, Jonas respondeu, sua voz firme. Flora sorriu,
incentivando o grupo a se abrir. O homem da barba começou a contar sobre como havia perdido seu emprego e, em consequência, sua casa. Ele falava com emoção, e Jonas ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Eu costumava ter tudo: uma família, um emprego, uma vida estável. Mas quando a crise veio, tudo desmoronou. Não posso culpar ninguém, mas a sensação de impotência é avassaladora, ele disse, sua voz embargada. A mulher ao lado dele começou a falar também. Eu sou mãe solteira. Fugi de um relacionamento abusivo. Agora, estou tentando cuidar dos meus filhos com o que eu consigo. É difícil, mas eu não desisto. Jonas sentiu seu coração apertar. As lutas que aquelas pessoas enfrentavam eram profundas e complexas. Ele percebeu que suas próprias preocupações, antes tão dominantes, pareciam pequenas diante das dificuldades que aquelas pessoas enfrentavam diariamente. Ao final da conversa, Jonas estava emocionado. Ele agradeceu a todos por compartilharem suas histórias. Vocês são mais fortes do que imaginam. Eu respeito cada um de vocês e o que estão passando. Isso me ensinou muito sobre empatia e força. Flora observou com um sorriso satisfeito. Viu? Isso é o que significa ouvir. Agora, você tem uma nova perspectiva. Jonas assentiu, sentindo que aquele era apenas o começo de uma jornada transformadora. Ele não só encontrou Flora, mas também um novo propósito em sua vida. Ele sabia que ainda havia muito a aprender, mas estava pronto para isso. E, mais importante, estava determinado a fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Jonas caminhava pelas ruas de São Paulo, sua mente fervilhando com lembranças e reflexões sobre o que havia acabado de passar. O caos no avião, as vozes aflitas dos passageiros e, especialmente, o olhar angustiado de Flora, a jovem mendiga que ele havia ignorado. Agora, ele sentia um peso no coração, uma necessidade urgente de encontrar aquela mulher que, de alguma forma, havia tocado sua alma. As ruas estavam movimentadas, cheias de pessoas apressadas seguindo para seus compromissos, mas Jonas estava em um estado de espírito diferente. Ele não estava ali apenas como um homem de negócios bem-sucedido, mas como um homem em busca de redenção. Ele lembrava-se de cada detalhe do olhar de Flora, a maneira como seu rosto se contorcia de desespero ao tentar avisá-lo. Era como se ela soubesse de algo que ele ainda não compreendia. Depois de algumas horas vagando, Jonas finalmente se viu diante de um centro comunitário, um lugar que parecia vibrar com uma energia de esperança e solidariedade. Ele hesitou por um momento, observando a movimentação lá dentro. Pessoas se reuniam, riam e conversavam, enquanto algumas estavam sentadas em grupos, discutindo projetos e ideias. O ambiente estava longe do que costumava frequentar em sua vida anterior, mas havia algo ali que o atraía. Respirando fundo, ele entrou. O cheiro de café e pão fresco o envolveu imediatamente, e ele viu uma mesa onde algumas pessoas estavam organizando materiais para uma atividade. No fundo da sala, uma jovem mulher estava de pé, com os cabelos desgrenhados e um sorriso gentil, conversando com um grupo de crianças. Era Flora. Jonas sentiu seu coração acelerar. Ele se aproximou, mas hesitou ao ver a expressão dela. Flora estava tão envolvida em sua tarefa que parecia não perceber a presença dele. Ele decidiu que precisava ser corajoso. Flora, ele chamou, sua voz soando insegura entre o burburinho do centro. Ela se virou lentamente, e os olhos dela se encontraram com os dele. Por um breve momento, houve um silêncio. O sorriso que adornava o rosto dela desapareceu, e uma expressão de reconhecimento se instalou. Jonas, ela disse, seu tom neutro, quase frio. Você veio. Sim, eu vim. Ele respirou fundo, tentando reunir as palavras certas. Eu não sabia onde te encontrar, mas eu precisava falar com você. Flora cruzou os braços, observando com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O que você quer, exatamente? Você não parecia muito interessado em mim antes. A lembrança daquele momento no aeroporto a atingiu como um soco no estômago. Jonas se lembrou de como havia ignorado a súplica dela, do desprezo em seus olhos. Eu estava errado. Eu percebi que o que você disse tinha um significado profundo. Eu não posso ignorar isso. O que você disse, sobre não entrar naquele avião, eu não entendi na hora, mas agora você está aqui, depois de tudo o que aconteceu, Flora interrompeu, seu tom ainda cético. O que mudou, Jonas? Por que eu deveria acreditar que você realmente se importa? Ele sentiu a frustração crescer dentro de si, mas também uma determinação renovada. Porque eu não sou mais a mesma pessoa que era.
Eu passei por algo que me fez repensar a minha vida. Eu vi como a vida é frágil, e como as conexões humanas são importantes. Eu quero ajudar. Flora arqueou uma sobrancelha, claramente intrigada, mas ainda desconfiada. Ajudar? E como você pretende fazer isso? Com seu dinheiro ou sua fama? Não se trata disso, Jonas respondeu, sua voz mais firme agora. Eu quero fazer a diferença, de verdade. Eu quero entender o que as pessoas estão passando e ajudar de alguma forma. E você foi a pessoa que me fez perceber isso. Ela olhou para ele, avaliando suas palavras. Você sabe que não é fácil, certo? Não é só uma questão de dar dinheiro ou criar um projeto. É uma luta real todos os dias. E as pessoas que você vai ajudar não vão simplesmente aceitar sua ajuda porque você é um homem de negócios. Elas vão querer saber se você está realmente comprometido. Estou, ele afirmou, sentindo a urgência em seu interior. Eu quero trabalhar ao seu lado. Eu quero entender a vida que você vive e como posso fazer a diferença. Você pode me ajudar a fazer isso? Por favor. Flora hesitou, a batalha entre a desconfiança e a esperança piscando em seus olhos. Por que eu deveria confiar em você? O que você já fez para merecer isso? Eu não fiz nada, Jonas respondeu, sua voz baixa. Mas estou disposto a aprender. Eu quero me redimir, Flora. Eu quero que você acredite que as pessoas podem mudar. Ela estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de insinceridade. Mas havia algo em seu olhar, uma sinceridade que ela não podia ignorar completamente. Certo, vamos supor que eu acredite em você. O que você realmente sabe sobre a vida na rua? Sobre as pessoas que vivem aqui? Jonas pensou por um momento, lembrando-se das conversas que havia tido enquanto procurava Flora. Eu ouvi algumas histórias, ele começou. Histórias de perda, de sonhos destruídos, de luta diária. Eu vi o quanto as pessoas precisam de apoio, de alguém que as escute. E eu quero ser essa pessoa. Flora soltou um suspiro profundo, a tensão em seus ombros aparentemente aliviando-se um pouco. Está bem, Jonas. Se você realmente quer ajudar, então comece ouvindo. Venha comigo e ouça as histórias. Você precisa entender o que está por trás do que você vê. Não pode ser apenas uma questão de caridade. Com um aceno de cabeça, Jonas a seguiu. Ele estava determinado a não deixar que esta oportunidade escapasse. Flora o levou por diferentes áreas do centro, apresentando-o a pessoas que ali se reuniam. Cada história que ouvia era uma nova faceta da vida que ele nunca havia imaginado. As dificuldades, os triunfos, e até mesmo a alegria nas pequenas coisas. Ele sentia seu coração se abrir a cada relato. Enquanto caminhavam, Flora continuou a falar. As pessoas aqui não querem pena, Jonas. Elas querem dignidade. O que você pode fazer para dar a elas isso? Ele refletiu sobre a pergunta, percebendo que dar comida ou abrigo não era suficiente. Talvez eu possa ajudar a criar oportunidades, treinamentos, apoio para que elas possam se reerguer. Mas, acima de tudo, eu quero que elas se sintam vistas. Flora parou e olhou para ele, um brilho de esperança começando a brilhar em seus olhos. Isso é um começo. Mas não se esqueça, você terá que lutar contra o preconceito e a indiferença. Muitas pessoas não acreditam que alguém pode mudar. Eu sei, ele respondeu, sua determinação intensificando-se. Mas, se eu puder fazer a diferença na vida de uma única pessoa, isso já fará tudo valer a pena. Com um sorriso hesitante, Flora finalmente pareceu relaxar. Talvez você esteja mais perto de entender do que eu pensei. Mas lembre-se, não será fácil. Você vai precisar de resiliência e empatia. E eu vou estar ao seu lado para te ajudar. Eu aprecio isso, Flora. Estou pronto para aprender. Quero fazer o que for necessário. A atmosfera ao redor deles parecia mais leve agora, como se uma nova conexão estivesse se formando. Ambos sabiam que o caminho à frente seria desafiador, mas também repleto de oportunidades. E, enquanto Flora guiava Jonas por esse novo mundo, ele sentia que estava finalmente no caminho certo para descobrir não apenas a verdadeira essência da vida, mas também a importância de se conectar com as pessoas ao seu redor. Jonas estava determinado. A experiência no avião ainda pulsava em sua mente, como um eco persistente que não o deixava em paz. Ele sabia que precisava fazer algo significativo, algo que transcendesse suas próprias conquistas e seu egoísmo. Depois de encontrar Flora, ele sentirá uma faísca de esperança, uma conexão que o fez perceber a importância de ajudar os outros. O que antes parecia uma mera distração da sua vida agitada agora se transformava em um propósito.
Os dias seguintes foram preenchidos com uma mistura de ansiedade e excitação. Jonas começou a planejar um projeto social que pudesse ajudar pessoas em situação de rua, começando por Flora. Ele queria que ela visse que ele realmente se importava, que suas ações não eram apenas uma forma de aliviar sua própria culpa, mas um desejo genuíno de fazer a diferença. Flora, você gostaria de me ajudar a criar algo que possa beneficiar outras pessoas como você? Jonas perguntou, sua voz carregada de esperança. Eles se encontraram em um pequeno café próximo ao centro comunitário onde Flora trabalhava. O lugar era simples, mas acolhedor, decorado com fotos de artistas locais e murais coloridos. Flora olhou para ele, seus olhos refletindo uma mistura de ceticismo e curiosidade. O que você tem em mente, Jonas? O que você realmente quer fazer? Ele respirou fundo, tentando articular suas ideias com clareza. Eu estava pensando em um projeto que possa oferecer apoio, assistência e, principalmente, oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade. Um espaço onde elas possam se expressar, encontrar recursos e talvez até realizar seus próprios sonhos. E como você pretende fazer isso? Flora perguntou, inclinando-se para frente, interessada. Você tem dinheiro para isso? Recursos? Jonas hesitou. A verdade era que ele não tinha um plano concreto, apenas uma ideia que fervilhava em sua mente. Eu posso conseguir apoio de empresas, doações. E podemos organizar eventos para arrecadar fundos. Eu sei que parece complicado, mas tenho certeza de que podemos fazer isso juntos. Flora observou, avaliando suas intenções. Você realmente acha que pode mudar as coisas? Ou isso é só uma fase? A pergunta o atingiu como um golpe. Ele podia entender sua desconfiança, considerando seu passado. Porém, havia algo dentro dele que clamava por mudança, não apenas na sua vida, mas na vida das pessoas ao seu redor. Eu não espero que você confie em mim imediatamente, mas estou disposto a trabalhar duro. Eu quero fazer isso, para você e para todos que precisam. Ela ficou em silêncio, contemplando suas palavras. O café estava cheio, mas Jonas sentia que o mundo ao redor deles havia se dissipado. Se você realmente está disposto a isso, eu posso ajudar. Mas saiba que não será fácil. Muitas pessoas não querem ajuda, e algumas nem acreditam que merecem. Eu entendo, mas se conseguirmos alcançar apenas algumas pessoas e mudar suas vidas, já será um grande passo. Jonas sorriu, sentindo-se mais confiante. E se começarmos com aulas de arte e música? Há tantos talentos que precisam ser descobertos. Flora arqueou uma sobrancelha, curiosa. Aulas de arte? E onde você pretende fazer isso? Em um abrigo. Você acha que eles vão deixar um grupo de artistas fazer barulho lá? Podemos procurar parcerias com locais que já oferecem serviços para a população de rua. Vamos conversar com ONGs, centros comunitários. O que você acha? Jonas estava entusiasmado, a adrenalina da ideia o impulsionando. Eu gosto da ideia, mas precisamos ter certeza de que estamos prontos para lidar com os desafios. Precisamos de materiais, de pessoas que queiram se envolver, e de um lugar. Você está disposto a fazer tudo isso? Sim, vou fazer o que for preciso. Ele estava determinado. E você será a minha parceira. Este projeto precisa de alguém com a sua experiência, alguém que realmente entenda as dificuldades que essas pessoas enfrentam. Flora olhou nos olhos dele, buscando sinceridade. Se eu entrar nisso, não será só por você. Será por essas pessoas. Precisamos garantir que isso não se torne uma armadilha para nos sentirmos bem com nós mesmos, mas sim um espaço real de transformação. Eu prometo que não será. Vamos fazer isso juntos, por elas. Jonas respondeu, firme em sua determinação. Nos dias que se seguiram, a dupla começou a reunião de recursos. Jonas utilizou sua rede de contatos, falando com antigos colegas de trabalho e amigos que estavam dispostos a ajudar. Ele também fez várias visitas a abrigos e centros comunitários, apresentando sua ideia e pedindo apoio. O entusiasmo dele era contagiante, e logo uma equipe de voluntários começou a se formar. Flora, por sua vez, utilizou seu conhecimento sobre a comunidade para conectar Jonas a artistas locais e grupos que poderiam se juntar ao projeto. Ela trouxe suas próprias experiências, apresentando pessoas que enfrentaram desafios semelhantes e que poderiam dar aulas e oficinas. Em uma dessas reuniões, em um abrigo que havia se tornado um centro comunitário, uma mulher idosa chamada Dona Elsa levantou a mão e perguntou: "Mas como sabemos que isso não será apenas mais uma coisa que aparece e desaparece? Já vi muitos projetos começarem e depois sumirem.
Jonas respirou fundo antes de responder. Eu entendo sua preocupação. Acredito que, para que isso funcione, precisamos de um compromisso real de todos nós. Não é apenas sobre dar uma aula, mas sobre construir uma comunidade em torno dessa ideia. Precisamos de vocês para ajudar a moldar isso. O que vocês querem ver aqui? Dona Elsa sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. Quero que as pessoas possam encontrar espaço para sonhar novamente, para acreditar que ainda há vida dentro delas. É isso que queremos também, Flora acrescentou, sua voz firme e cheia de emoção. Queremos criar um espaço onde possamos nos ajudar mutuamente, encontrar nossos talentos e usá-los. As reuniões foram se multiplicando, e a equipe cresceu. Jonas e Flora começaram a organizar eventos para arrecadar fundos. Eles planejavam uma grande feira de arte, onde artistas locais poderiam expor e vender suas obras, e parte da renda seria revertida para o projeto social. A empolgação era palpável. Jonas lembrou-se de quando estava sempre cercado por pessoas, mas se sentia sozinho. Agora, ao lado de Flora e de sua nova equipe, ele sentia que fazia parte de algo maior. Ele estava se conectando com as pessoas de uma forma que nunca havia feito antes. E se fizermos uma apresentação musical também? Flora sugeriu durante uma das reuniões. Podemos convidar músicos e artistas para se apresentarem, e assim atrair mais pessoas. Jonas acenou, vislumbrando a ideia. Sim, isso pode ser incrível. Podemos criar um evento que realmente mostre o talento da comunidade. Vamos fazer uma grande divulgação. A equipe começou a trabalhar arduamente, cada um contribuindo com suas habilidades. Flora organizava os artistas, enquanto Jonas cuidava da logística e das parcerias. Ele estava mais animado do que nunca, e a conexão entre ele e Flora se fortalecia a cada dia. O dia da feira finalmente chegou. O sol brilhava intensamente, e o ar estava cheio de expectativa. As barracas estavam montadas, cada uma exibindo obras de arte vibrantes, pinturas, esculturas e produtos feitos à mão. O cheiro de comida caseira pairava no ar, e a música ao vivo começou a tocar, atraindo pessoas de todos os cantos. Jonas observava, maravilhado. Ele nunca havia se sentido tão realizado. Ele caminhava por entre as barracas, conversando com os artistas, ouvindo suas histórias, e se sentindo inspirado por cada uma delas. Era um ambiente de amor e apoio, algo que ele nunca havia experimentado antes. Flora estava em um canto, conversando animadamente com um grupo de jovens que estavam interessados em se juntar ao projeto. Ele a observou de longe, admirando sua paixão e a forma como ela atraía as pessoas. Ela era uma força da natureza, e ele sentia que tinha aprendido tanto com ela. Jonas, ela o chamou, acenando. Venha aqui, olha isso. Ela o levou para uma barraca onde uma jovem estava expondo suas pinturas. Essas são lindas. Jonas comentou, admirado. Você fez tudo isso? Sim, e quero aprender mais. Flora me disse que vocês estão organizando aulas de arte. Eu adoraria participar, a jovem respondeu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Isso é exatamente o que queremos. Estamos aqui para ajudar todos a encontrarem seu talento e a se expressarem, Jonas disse, sentindo-se mais motivado do que nunca. Enquanto o dia avançava, cada vez mais pessoas se juntaram à feira. As histórias de vida começaram a se entrelaçar, e as conexões humanas se tornaram a essência do evento. Jonas percebeu que o que estava acontecendo ali era muito maior do que ele imaginara. Era uma comunidade se formando, um espaço onde cada um podia ser ouvido e valorizado. Ao final do dia, quando as luzes começaram a brilhar e a música começou a tocar, Jonas e Flora se encontraram em um canto tranquilo. O som da celebração ainda ecoava ao redor deles, mas naquele momento, tudo parecia calmo. Não posso acreditar que conseguimos realizar isso, Flora disse, com um sorriso genuíno. Olhe para todas essas pessoas. Elas estão se divertindo, se conectando. Estamos fazendo a diferença. Sim, e isso é apenas o começo, Jonas respondeu. A sala estava cheia. O ambiente vibrava com a energia dos repórteres, das câmeras piscando e das vozes que se sobrepunham em uma cacofonia de perguntas e expectativas. No centro do palco, Jonas respirava fundo, tentando controlar a ansiedade que pulsava em seu peito. Ele havia se tornado o rosto de um projeto social que, em pouco tempo, havia se transformado em um verdadeiro fenômeno na mídia, e agora estava ali, prestes a compartilhar sua história com o mundo. É só mais uma coletiva, pensou. Mas a verdade era que aquilo era muito mais do que isso. Era uma chance de se redimir, de mostrar que havia mudado,
que o homem que um dia se mostrará indiferente ao sofrimento alheio agora estava disposto a fazer a diferença. Ele olhou para o público, seus olhos encontrando os de Flora, que estava sentada na primeira fila. O semblante dela era sereno, mas havia um brilho de expectativa em seu olhar. Ela acreditava nele, e isso fazia toda a diferença. Jonas subiu ao púlpito. Ao se apresentar, sentiu um calafrio. Olá a todos, meu nome é Jonas e estou aqui para falar sobre um projeto que, para mim, é muito mais do que uma iniciativa social. É uma jornada de transformação pessoal. Ele fez uma pausa, observando as reações do público. Há alguns meses, eu era um homem perdido, consumido pelo egoísmo e pela ambição. Mas tudo mudou quando conheci Flora, uma mulher cuja força e resiliência me ensinaram o verdadeiro valor da vida. As câmeras continuavam a gravar, e ele pôde ver algumas expressões de surpresa e interesse. Flora me mostrou que, por trás de cada história de dor e abandono, há um ser humano digno de amor e respeito. E foi essa conexão que me levou a criar o projeto Renovação, que visa ajudar pessoas em situação de rua a reconstruírem suas vidas. Jonas sentiu que as palavras começavam a fluir com mais naturalidade. Não se trata apenas de oferecer abrigo ou comida, mas de dar a essas pessoas a oportunidade de sonhar novamente. Queremos proporcionar acesso a cursos, oficinas de arte e até mesmo apoio psicológico. Queremos que elas saibam que não estão sozinhas e que são parte de uma comunidade que se importa. Um repórter levantou a mão, interrompendo. Jonas, você pode nos contar como foi a sua relação com Flora antes de iniciar o projeto? O que a fez acreditar que você realmente mudaria? Jonas hesitou por um momento, lembrando-se de como fora difícil para Flora confiar nele. No início, nossa relação era tensa. Eu era arrogante, cético, e não me importava com o sofrimento dela. Mas Flora nunca desistiu de mim. Ela sempre acreditou que eu tinha o potencial de mudar. E, por mais que eu tentasse ignorar isso, suas palavras ecoavam na minha mente. A única coisa que ela pedia era que eu olhasse para dentro de mim mesmo. Flora sorriu para ele, e aquele sorriso deu a Jonas a confiança que ele precisava. Durante todo esse processo, Flora se tornou minha parceira. Ela não é apenas uma inspiração, mas uma força vital para o nosso projeto. Sem ela, nada disso seria possível. O público parecia engajado, e ele continuou. Nosso projeto já começou a ter impacto. Temos histórias de pessoas que conseguiram emprego, que estão se reerguendo após anos de luta. E isso é apenas o começo. Ele olhou novamente para Flora, que o observava com um orgulho silencioso, e sentiu uma onda de emoção. Mas, mais importante do que as histórias de sucesso, é saber que estamos promovendo um diálogo sobre a empatia e a compaixão em nossa sociedade. Um repórter mais velho, com uma expressão cética, levantou a mão. Jonas, você não acha que essa mudança de atitude é temporária? O que garante que você não voltará a ser a pessoa que era antes? Muitas pessoas fazem promessas e depois se esquecem delas. Jonas respirou fundo, pronto para enfrentar essa dúvida. Eu entendo os céticos. É fácil duvidar das intenções de alguém que já errou. Mas eu não estou aqui para prometer que serei perfeito. Estou aqui para dizer que estou disposto a lutar todos os dias para ser uma pessoa melhor. E, mais do que isso, estou comprometido em criar uma rede de apoio para aqueles que precisam. Essa não é apenas a minha luta, é a luta de todos nós. As palavras pareciam ter um efeito no público. Ele pôde ver algumas cabeças assentindo, algumas lágrimas se formando nos olhos de pessoas que o ouviam. O clima na sala estava mudando. Jonas decidiu que era hora de tocar em um ponto sensível. Eu não sou um herói. Sou apenas um homem que teve a sorte de encontrar alguém que acreditou nele quando ele mesmo não acreditava. E isso faz toda a diferença. O repórter cético parecia um pouco mais amolecido, e Jonas continuou. Nós, como sociedade, precisamos olhar para o próximo. Precisamos entender que a pobreza não é uma escolha, mas uma circunstância. E é nossa responsabilidade mudar isso. Se todos nós fizermos um pequeno esforço, podemos transformar vidas. Ele sentiu a energia da sala crescer. Era como se um fogo tivesse sido aceso dentro de cada pessoa presente. Eu convido todos vocês a se juntarem a nós nessa missão. Ajudem-nos a espalhar a palavra, a arrecadar fundos, a oferecer seu tempo e habilidades. Juntos, podemos criar um movimento que não apenas ajude os necessitados, mas que também transforme a maneira como vemos a humanidade. As palmas começaram a surgir, primeiro tímidas, depois se intensificando. Jonas sorriu, sentindo a adrenalina correr em suas veias.
Ele estava fazendo isso, estava realmente fazendo a diferença. Ele olhou para Flora, que agora tinha lágrimas nos olhos, e sentiu uma onda de gratidão. Eu não poderia ter feito isso sem você, Flora. Você é a razão pela qual estou aqui hoje. Eu sempre acreditei em você, Jonas, ela disse, sua voz suave, mas firme. E eu sei que você não vai desistir. Obrigado, Flora. Obrigado por tudo. Jonas concluiu sua fala com um apelo sincero. Vamos juntos construir um futuro melhor. Um futuro onde todos têm a chance de brilhar. Obrigado a todos. As palmas explodiram em um aplauso caloroso quando ele deixou o palco, sentindo-se mais leve do que nunca. A coletiva tinha sido um sucesso, e ele sabia que havia tocado os corações de muitas pessoas. Após a coletiva, enquanto os repórteres se dispersavam e a multidão começava a se dispersar, Jonas foi cercado por admiradores. As perguntas não paravam, e ele estava mais do que feliz em responder. Mas, no fundo, sua mente estava em outro lugar. Ele estava pensando em Flora e em como sua vida tinha mudado desde que a conhecera. Jonas, uma voz conhecida o interrompeu. Era Flora, que se aproximava com um olhar radiante. Você foi incrível. Eu sabia que você conseguiria. Obrigada, Flora. Mas eu não teria feito isso sem você ao meu lado. Você é a verdadeira estrela aqui. Ele sorriu, sentindo uma profunda conexão com ela. Eu só fiz o que qualquer um faria. Eu apenas acreditei no potencial que você tinha dentro de si. Ela olhou nos olhos dele, e naquele momento, Jonas percebeu o quanto havia mudado. Ele não era mais o homem arrogante que havia caminhado apressadamente pelo aeroporto, ignorando o sofrimento ao seu redor. Ele era agora um homem que se importava, que lutava por aqueles que não tinham voz. Agora, precisamos nos concentrar no próximo passo, disse ele, sentindo a determinação crescer dentro de si. Com a atenção da mídia, podemos conseguir mais apoio. Vamos aproveitar essa oportunidade. Flora assentiu, seus olhos brilhando com entusiasmo. Sim, precisamos montar uma equipe e começar a planejar nosso próximo evento. E, claro, precisamos de mais histórias inspiradoras para compartilhar. Isso vai tocar ainda mais corações. Jonas sentiu uma onda de esperança. Ele sabia que, juntos, poderiam criar algo verdadeiramente transformador. E, enquanto caminhavam lado a lado, ele sentiu que havia encontrado não apenas uma parceira, mas uma verdadeira amiga, alguém que faria parte de sua vida de maneira indelével. O futuro parecia brilhante, e Jonas estava pronto para abraçar cada momento dessa nova jornada, à frente de um projeto que não era apenas sobre ajudar os outros, mas sobre se ajudar também. E, ao olhar para Flora, ele percebeu que havia muito mais a ser feito do que ele jamais poderia imaginar. Jonas estava em um estado de êxtase. A adrenalina da coletiva de imprensa ainda pulsava em suas veias. Ele havia falado com o coração, compartilhando sua transformação e o impacto que Flora teve em sua vida. As palavras flutuavam no ar, ressoando com a emoção de todos presentes. Assim que deixou o palco, a euforia foi abruptamente interrompida por uma vibração persistente em seu bolso. Um olhar rápido revelou uma mensagem de um número desconhecido, mas a sensação de desconforto o invadiu. Quem será? Murmurou, franzindo a testa, enquanto a curiosidade e a apreensão se entrelaçavam em sua mente. Ele hesitou por um momento, mas a crescente inquietação o impeliu a abrir a mensagem. Jonas, você não sabe quem eu sou, mas conheço Flora. Você precisa saber a verdade. Ela está aqui para testar a humanidade das pessoas ao seu redor. E você faz parte disso. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. A leveza do momento anterior foi substituída por um peso esmagador. Ele leu e releu a mensagem, tentando entender o que significava. Testar a humanidade. O que isso queria dizer? A mente de Jonas começou a trabalhar a 1000 por hora. Ele lembrou-se de tudo o que havia passado desde que Flora havia cruzado seu caminho. Desde a indiferença inicial até a conexão que haviam construído juntos. Flora! Sussurrou, a inquietação crescendo dentro dele. Ele precisava encontrá-la. Algo dentro dele dizia que ela tinha respostas, e que a mensagem era apenas a ponta de um iceberg que ele ainda não havia explorado. Assim que chegou ao centro comunitário onde Flora trabalhava, seu coração palpitava com uma mistura de ansiedade e determinação. Ele a encontrou em uma sala cheia de arte, onde pessoas de todas as idades pintavam e criavam, um espaço vibrante e acolhedor. Flora estava sentada a uma mesa, ajudando uma criança a misturar tintas. Ao perceber Jonas, seu olhar se ergueu, mas a expressão em seu rosto era neutra,
sem a alegria que ele esperava. Oi, Flora, ele começou, tentando soar casual, mas a tensão em sua voz era palpável. Precisamos conversar. Flora olhou para ele, os olhos profundos e enigmáticos que pareciam carregar o peso de muitas histórias. Sobre o que, Jonas? Sobre seu projeto social? Ou sobre o que você realmente está sentindo? Jonas hesitou. Sobre a mensagem que recebi. Alguém disse que você está testando a humanidade das pessoas ao seu redor. Ela suspirou, a expressão mudando para uma mistura de preocupação e compreensão. Sim, eu estou. Mas não da maneira que você pensa. Como assim? Jonas perguntou, confuso. Você está dizendo que tudo isso foi um plano? Um teste? Flora se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua movimentada lá fora, como se buscasse as palavras no horizonte. Eu passei por muito, Jonas. Vi pessoas se perderem, e outras se encontrarem em situações difíceis. O que você viu no avião, o desespero, o medo, isso é o que nos une como seres humanos. A capacidade de sentir, de se importar, de mudar. Jonas se aproximou dela, seu coração batendo forte. Mas você não poderia ter me dito isso diretamente. Por que esse jogo? Ela se virou, o olhar intenso e penetrante. Porque eu precisava ver se você realmente tinha mudado. Se você não fosse capaz de se importar com os outros, então tudo isso teria sido em vão. Eu não poderia simplesmente acreditar nas suas palavras. Eu precisava ver suas ações. Então foi tudo uma armadilha? Jonas perguntou, a indignação começando a brotar dentro dele. Você me manipulou? Não, Jonas, Flora respondeu, a voz calma, mas firme. Eu não te manipulei. Eu ofereci uma oportunidade. A vida é cheia de testes, e este era o seu. Você teve a chance de se tornar alguém melhor, e você a agarrou. Ele olhou para ela, o conflito interno se refletindo em seu rosto. Mas e se eu tivesse falhado? E se eu não tivesse conseguido ajudar os passageiros? E se você estivesse errada sobre mim? Flora sorriu suavemente, seu olhar parecendo mais leve. Eu não acho que você falharia. Eu sempre acreditei em você, Jonas. E agora, você precisa acreditar em si mesmo. Aquelas palavras tocaram uma corda profunda dentro dele. Ele se lembrou de todas as vezes em que se sentiu inseguro, em que duvidou de seu valor. Mas e agora? O que faço com isso? A mensagem que recebi. O que significa tudo isso? Significa que você está em um caminho. A transformação que você viveu não foi apenas sobre você. É sobre todos que você pode tocar agora. Você não está mais sozinho, Jonas. Você tem um propósito, Flora disse, com sinceridade em seus olhos. Mas eu não quero que isso seja apenas uma fase. Eu quero que isso dure. Como posso garantir que não voltarei a ser quem eu era? Ele estava vulnerável, uma sensação nova e estranha. Você precisa se comprometer. Com você, com os outros, com a mudança que deseja ver no mundo, Flora explicou. E lembre-se, não se trata apenas de mim ou do que fiz. O que importa agora é o que você fará a partir daqui. Jonas respirou fundo, sentindo a gravidade de suas palavras. Você está certa. Eu quero fazer a diferença. Quero ajudar as pessoas, como você tem feito. Então comece aqui, Flora sugeriu, gesticulando para a sala cheia de pessoas criativas. Essas pessoas precisam de você. Você pode ser a voz delas, alguém que luta por mudanças. Ele olhou ao redor, observando os rostos concentrados nas suas criações artísticas, e um sentimento de determinação começou a crescer dentro dele. Certo, mas como podemos fazer isso juntos? Flora sorriu, a expressão dela iluminando-se com um brilho de esperança. Vamos criar um programa de arte comunitária. Algo que traga as pessoas para dentro, que as conecte através da criatividade. Vamos mostrar a todos que eles têm um lugar e um valor. Sim, isso é perfeito. Jonas exclamou, a ideia pulsando em sua mente. Podemos realizar exposições, arrecadar fundos e dar voz a essas histórias que precisam ser contadas. Exatamente. Flora concordou, animada. E podemos usar sua experiência, sua nova visão, como uma plataforma para inspirar outros a se unirem a nós. A conversa fluiu naturalmente, e a tensão entre eles se dissolveu à medida que os planos começaram a tomar forma. Eles discutiram ideias, estratégias e como envolver a comunidade. Jonas sentiu que a conexão entre eles se fortalecia a cada palavra trocada, cada sorriso compartilhado. Mas no fundo de sua mente, a mensagem ainda ecoava. Ele sabia que a jornada não terminava ali. Ele precisava honrar a confiança que Flora depositara nele, e, mais importante,
precisava ser fiel a si mesmo. Flora, ele começou, hesitante, eu quero que você saiba que estou comprometido. Não apenas com o projeto, mas com a mudança que isso representa. Ela o olhou nos olhos, e ele viu a sinceridade refletida de volta. Eu sei, Jonas. Eu sempre soube. E esse é apenas o começo. Com o coração cheio de esperança e determinação, Jonas se preparou para dar o próximo passo. Ele não apenas queria ajudar Flora, mas desejava impactar a vida de todos ao seu redor. Ele se lembrou da mensagem que recebeu, não como uma armadilha, mas como um chamado à ação. Eu vou honrar essa missão, ele declarou, com firmeza. Não apenas por mim, mas por todos que cruzarem meu caminho. Flora sorriu, e a luz em seus olhos parecia brilhar ainda mais intensamente. E isso, Jonas, é o que realmente importa. Você está pronto para fazer a diferença. E assim, juntos, eles embarcaram em uma nova jornada, não mais como estranhos, mas como parceiros, unidos por um propósito maior, prontos para transformar vidas e inspirar mudanças. A vida de Jonas havia se transformado, e ele estava determinado a nunca mais esquecer o poder da empatia, da conexão humana e da capacidade de amar.